Essa ferramenta que a gente usou agora de fazer a pesquisa, que você também consegue fazer de graça aí, é o léxico bíblico, dicionários das línguas originais. Precisa saber falar grego? Você abre o texto em português que você está estudando, se você não lembra como faz, depois eu te explico, clica 2 vezes lá, tá a tradução da Bíblia que você está usando. Se ela tem um maisinho na frente, é porque ela tem os números de léxico por dentro. Você clica 2 vezes lá no maisinho, ela vai mostrar os números e você avalia a palavra lá que você está olhando, tá bom? Depois disso, de anotar as ideias que você achou, as ideias não, as palavras, né? Difíceis, repetidas, o que você observa? Acho que vocês não me acompanharam. Vamos lá, ó. Lemos o texto várias vezes em várias versões, fizemos anotações, demos uma pesquisada sobre algumas coisas. Observamos o contexto, olhamos mapas, olhamos informações sobre pesos, fizemos perguntas, quem, quando, onde, por quê, fizemos anotações. Observamos palavras no texto que são repetidas, que chamam a atenção e quando a gente estuda essas palavras, elas começam a ampliar o nosso entendimento. E a gente fez aqui com exultação, mas a gente poderia fazer com várias outras. Se você não vai trabalhar com um verso só, se você vai trabalhar com 4, 5, 6, 8 versos, você vai encontrar várias palavras para fazer a pesquisa. E agora a gente vai ver as ideias. Então, anote toda a ideia presente no texto. E agora você já começa a não só trabalhar com palavras individuais, mas com conceitos que Paulo está trabalhando. Faça a leitura comparativa, de novo, entre diferentes versões. Anote as ideias identificadas. No final, use livros e comentários para comparar com o seu estudo. Aqui, você está vendo todas essas anotações que a gente fez? Sim. Você está transformando tudo isso em frases maiores. Então, isso que a gente conversou aqui, ó, a felicidade deles pela chegada do Evangelho fez com que Paulo esquecesse de uma certa maneira a sua doença. Você vai escrevendo, você vai escrevendo, você vai escrevendo. E você formatou um entendimento do texto. Você agora tem na sua cabeça uma compreensão do que está acontecendo, ao que Paulo está se referindo, o que será que aquele dia que ele chegou lá, o que aconteceu? A gente parou a leitura no 15, mas a gente continuaria, né? Por exemplo, no 16. Eu me tornei porventura agora inimigo de vocês, por dizer a verdade? Opa, então essa alegria toda que Paulo está... Isso aqui não é uma lembrança? É uma lembrança, né? Porque ele falou lá, do 13, como eu preguei o Evangelho a primeira vez que eu tive aí. Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui que a gente anotou, deixa eu ver, isso, até aqui, ó. Aqui é uma lembrança que Paulo está trazendo de como foi quando ele chegou lá. E qual foi a relação quando ele chegou lá? Boa, triunfante, alegria e bênção, e ele pregou. Olha, a gente nem tem isso aqui no livro de Atos, mas você vê que a carta agora ela faz um enxerto de informação no livro de Atos. A gente lembra, aliás, se você ler a primeira viagem missionária, Paulo foi apedrejado quase até a morte. Não sei se você lembra disso. E aí ele volta pelas cidades pregando para os irmãos, é importante que vocês fiquem firmes no Evangelho. E todo arrebentado ele devia estar. Porque lembra que ele foi apedrejado e acharam que ele estava morto? Ele ficou estribuchado no chão, cataram ele, levaram, acharam que ele estava morto. E aí, sei lá, alguns dias depois ele passou de volta em cada cidade, incluindo lá na cidade, na região da Galácia, falando para os irmãos, fiquem firmes no Evangelho. Será que foi essa situação dele, do apedrejamento que ele tinha sofrido? Não sabemos. Mas legal, isso aqui tudo é o primeiro encontro dele. Que está a gente vendo aqui do versículo 13, porque a gente não leu mais, até o 15. Esse é o primeiro encontro deles.
Só que agora, olha o que ele fala no 16. Eu me tornei porventura o inimigo de vocês por vos dizer a verdade? Opa, mas peraí. Aquela relação de alegria e amizade parece que agora alguma coisa mudou, não é isso que ele está falando no 16? Me tornei o inimigo de vocês? Então essa felicidade, por alguma razão, foi assim no primeiro encontro, lembrança do primeiro encontro, só que a felicidade de Paulo agora ela virou, parece um atrito, inimizade. Não é isso que ele diz aí no versículo 16? Não tem uma oposição de ideias? Então, ele está lembrando que a relação dele com a igreja foi feliz. Mas agora, eu vou fazendo essa bagunça assim, eu não sei se vocês estão entendendo. Mas agora, alguma coisa aconteceu. Então, eu tenho um relato do versículo 13 a 15, falando que como começa a relação deles, mas agora, a partir do 16, que eu nem sei onde vai terminar aí, então vou só por assim, ó. Gente, é assim mesmo que eu estudo em casa, viu? Estou compartilhando com vocês o que eu faço. Agora, a partir do versículo 16, eu ainda não sei aonde vai terminar, alguma coisa aconteceu. Eu me tornei inimigo de vocês. Deixa eu pôr mais essa informação aqui. Já pus, inimizade. 17. O quê? Faz tanto esforço, né? Quem tem Almeida aí? Alguém tem Almeida aí? Meu Deus. Lê de novo aí, por favor. Obsequiam. Gente, o que é isso? Eu nem sei que palavra é essa. 17. Olha aqui. Aí o que eu faço diante de uma palavra dessa? Continuo lendo e vou ver como que o versículo termina? Eu tenho que parar. Obsequiam. Meu Deus do céu. Bom, vamos ver o que é essa palavra. Primeira coisa que eu faço, eu vou olhar as outras versões. O que diz aí? O NVI diz os que faz tanto esforço. Opa, esforço, tá? Deixa eu ver na linguagem de hoje. Esses homens mostram grande interesse por vocês, mas a intenção deles não é boa. Ok? Eu posso fazer um outro recurso aqui, olha lá. Eu vou no léxico. Acabou? 10? Eu vou no léxico aqui, e vou ver essa palavra, além de observar outras traduções, o que ela significava. Olha que palavra que é. Zelo, que é do grego para nós. Arder em zelo, estar cheio ou ferver de ciúme, de ódio, de raiva. Num bom sentido, ser zeloso na busca do bem, desejar sinceramente procurar. Desejar sinceramente, esforçar-se, mas ela não significa só coisas boas, né? Ela pode significar também ciúmes, ela pode significar coisas ruins, tá? Empenhar-se por alguém, é mais ou menos esse o sentido que está sendo traduzido aí, né? Os caras têm um zelo danado não pelo bem. Mas sincero, o zelo. A ideia do zelo, e se zelo é ciúme, o que uma mulher ciumenta ou que um marido ciumento faz? Não quer pegar a mulher e não deixar ela sair, não deixar ninguém olhar, não deixar ninguém mexer? Não é isso que é o ciúme? E zelo é exatamente isso. É quando você pega para você de uma tal maneira que você aprisiona. Esse zelo pode ser o cuidado pelo bem, mas quando ele excede, ele se torna coisa má. O que o próprio Paulo era quando era judeu. Isso. Ninguém era mais zeloso do que eu quanto a mim. Exatamente. Então, olha, obsequiam. Poxa, será que hoje essa palavra significa a mesma coisa? Eu desliguei a internet, mas eu pude ir lá no meu dicionário de português, que não tem nada a ver com a Bíblia. Dicionário de português aí que seu filho usa na escola. Obsequiam. Aí ele vai dizer lá isso. Beleza. Entendi o que a palavra significa, agora eu posso seguir. Quando eu pego uma palavra dessa, eu faço uma anotação na minha Bíblia. Eu tenho 2 versões na minha Bíblia, aqui, mas eu anoto em cima o que significa uma palavra que eu não conheço. E vou seguir.
Os que vos obsequiam, ou os que, o que mesmo que diz aí? Os que faz tanto esforço, não o fazem sinceramente, mas querem afastar vocês de mim, para que o vosso zelo, agora ele usa essa palavra, seja em favor deles. Agora ele usa zelo. Fiquei curioso para saber se quando a tradução traz zelo, é G2206 de novo. Olha lá, ó. É 2206. Olha só que engraçado. Tem um trocadilho. Ele usa 2 vezes a mesma expressão no grego, mas isso se perde quando é traduzido para o português. É obsequiam e zelo. Paulo usou a mesma palavra 2 vezes. Então, lembra, palavras repetidas significam alguma coisa. Por que ele usa? Tem um trocadilho aí, ele usa. Então eu sei que esse zelo do final. E na de vocês é o quê? Se era esforço no começo, o que é agora? Na NVI tem zelo e na Almeida também. O versículo 18 fala exatamente o que você falou, do zelo. O que diz aí? Ser zeloso pelo bem. É bom ser zeloso pelo bem. Então olha só, gente, assim, vocês já pegaram quanta coisa que a gente pode aprender fazendo esse tipo de leitura com calma. O que eu estou percebendo aqui? Ó? Que Paulo recordou a relação deles com a igreja, ele lembrou como foi quando a gente se encontrou, mas alguma coisa aconteceu que agora parece que a nossa relação não está legal. E não está legal por quê? Porque estão querendo dar crédito a outras coisas. Por... Ô Lucas, eu não sei se o entendimento que eu estou tendo assim, por exemplo, o Paulo parece que ele sabe que está tendo alguma coisa ali, mas primeiro ele externa a educação dele, né? Para com eles. Olha, a gente mesmo me receber, eu doente e tal, não tem problema nenhum. Aí daqui a pouco ele mete a suvela na costela. Agora vocês estão deixando outro pessoal aí agora, vocês estão tendo zelo não pelo bem, mas pelo mal, né? Como, digamos assim, como ele conversa lá no capítulo 1, ele dizendo, ainda que nós, quem os apóstolos, ou um anjo que desça e prega outra coisa, mas vocês estão indo acreditando em pessoas aí que não tem nada a ver, mais ou menos isso. E assim, é verdade, e isso tudo a gente tem que ir colocando no papel. A gente tem que ir colocando no papel, e eu vou percebendo que, poxa vida, a relação deles começou tão boa, mas agora não está boa. Porque gente se meteu, então eu vou anotar isso aqui, atrito e inimizade por novas pessoas que estão, sei lá, dominando, controlando. Infiltrando outra verdade. Aí, por novas pessoas que, assim... Querem enganar. Eles capturaram os discípulos, aí você escreve do jeito que você quiser, para enganar, enfim. Então, os Gálatas, na verdade, eles são uma vítima, eles são uma massa de manobra de quem? De um grupo. Um grupo que quando Paulo passou e fez tudo e ficou tudo bem e foi embora, veio outras pessoas e começaram a ensinar algumas coisas e fingir que estão preocupados com os Gálatas, mas essa preocupação deles está fazendo com que a relação entre eles e Paulo não seja mais a mesma. Lembrou, né? Mais ou menos isso. Então, gente, olha, isso que a gente está fazendo aqui é o exercício. E aí, eu quero saber onde isso acaba, tá? Eu vou parar aqui porque o nosso horário já deu. Mas aí a gente continuaria lendo os próximos versículos e... Ô Lucas, vê o que diz aí no 19. Nessa daqui? O sofrimento de Paulo, tentando... Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele está sofrendo ali, tentando enfiar na cabeça daquele povo ali. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito.
Então Paulo, realmente, essa relação boa deles do começo, que não é de anos atrás não, é de pouco tempo atrás. Como que a gente vai saber? Porque nós já lemos as introduções, a gente vai saber mais ou menos que ano em que ele fez a primeira viagem, qual é a provável data da escrita da carta, aí a gente compara, ele está falando o agora, sei lá, eu vou colocar aqui mais ou menos o que eu me lembro que eu acho. Gálatas dizem que pode ser uma das primeiras cartas do Novo Testamento, provavelmente ela é do ano 50. O ano 50. E ele deve estar escrevendo isso aqui o quê? O ano 51, um ano depois. Um ano depois, a relação deles já não é mais a mesma, porque nesse meio tempo entraram pessoas e começaram a ensinar que tem que circuncidar e não sei o quê. Olha como isso faz sentido, porque lá no capítulo 2, Paulo tinha falado, eu estive em Jerusalém, eu não tive nada para ver com os apóstolos, e Pedro, quando esteve junto com vocês, eu o repreendi face a face, lembra disso? Eu o repreendi face a face porque ele comia com a gente, tudo, mas quando os judeus chegaram, ele se apartou de nós. A treta toda aqui na carta aos Gálatas é entre os judeus que estão se infiltrando. E aí a gente vem fazendo as nossas anotações e vem consultando as palavras, as ideias e anota. O que eu quero, o que o livro sugere para a gente nessa parte das ideias? Que aqui, depois disso, você está começando a formatar mais ou menos um olhar sobre o texto, as ideias do que está acontecendo. O texto falou, que Paulo falou assim, olha, eu me lembro como a gente foi amigo e feliz naquele começo que eu passei aí no ano 50. Não. A gente está reunindo as informações todas para poder chegar tanto às conclusões das afirmações diretas, como também daquelas subjetivas que estão em volta, as outras verdades que não estão escritas no texto, mas que podem ser encontradas em outras partes da Bíblia, consultando as palavras. Com isso eu vou compondo as ideias. Então eu anoto as ideias. Depois que você fez toda essa pesquisa, você pode acabar sem querer chegando numa conclusão que não tem muito a ver. Pode, a gente pode estar ali estudando dedicado e falando, nossa, meu, olha que interessante, percebi isso, e você anota e monta. Aí o que ele sugere para você? Faça a leitura comparativa, o último. No final, use livros e comentários para comparar com o seu estudo. Agora você vai num comentário bíblico. Só agora você vai num comentário bíblico. Lembra que você perguntou para mim sobre Bíblia de estudo? É por isso que eu não tenho Bíblia de estudo. Tenho, né? Ganhei uma, hoje eu tenho. Mas porque a Bíblia de estudo, você lê o versículo, aí o versículo tem lá na frente assim, um Azinho, B, um C, e uma nota de rodapé. Aí você vai na nota de rodapé, aonde alguém vai te explicar mais ou menos isso. E você não trabalha, você não cavuca, você não aprende a fazer interpretação bíblica porque você come daquilo que alguém já vomitou. Você está entendendo? Então, usar um comentário bíblico é o último passo desse processo de investigação. É o último. Porque você vai olhar o comentário de alguém, e 2, 3, não só um, e vai falar, bom, as conclusões que eu cheguei fazem sentido. Eu vi coisas que ninguém comentou, eu não vi coisas que muitos deles comentaram, mas eu estou dentro do quadro. Se eu olhei uma coisa que falei, nossa, Paulo estava extremamente triste porque isso, e todos os comentários dizem que ele estava feliz, eu acho que eu comi bola em algum lugar. Certo? Você aproveita dos comentários para saber se as suas conclusões, elas estão ok. Elas não precisam ser idênticas, e nem devem ser. Mas você vai seguir por o mesmo caminho. Ninguém vai dizer A e no outro vai dizer B. Pode dizer A e Azinho, Azão, mas os comentários vão servir para me ajudar a saber se aquelas conclusões que eu estou chegando são boas. E aí também, gente, tem um monte de comentários aí. Eu vou mandar uns links para vocês já meio facilitado, mas o que tem de comentários aqui? Comentário de Barclay, que é um comentário bem conceituado, William Barclay. Tem outros comentários aqui. Tem os comentários do Champlin, né, que tem algumas coisas assim que você tem que tomar cuidado. Mas aqui esse cara escreve 3, 4 folhas de cada versículo. Então, se você quer estudar, quer ter material,
Eu tenho essa coleção em livros, são 14 livros desse tamanho. Não sei se vocês já viram esse aqui, ó. Olha o tamanho da letra. Bem pequenininha. Ó, isso aqui é tudo comentário de um versículo. É a introdução do livro. Então, assim, você aproveita alguns materiais daí, outras coisas você descarta. Mas o que eu quero dizer? Esse é o último passo, não é o primeiro. Eu vi, se você pensar em uns caras que são hoje renomados como os maiores pregadores do Brasil, por exemplo, o Hernandes Dias Lopes, né? Vocês já ouviram falar desse cara? Ele é tido como um dos maiores pregadores do Brasil hoje. E ele é um excelente pregador. É presbiteriano, ele expõe bem a palavra, é claro no que ele fala. Só que uma vez eu vendo uma aula dele dando algumas orientações sobre homilética, sabe qual que é a primeira dica que ele dá? Você lê a Bíblia e vai no comentário bíblico. Assim, quer dizer, aonde eu e você vamos aprender a interpretar a Bíblia se a gente fizer esse movimento? Você não aprende. Se você pega a Bíblia, lê. Ah, tá, então Paulo estava com um problema no olho, beleza, deixa eu ir no comentário. Aí o comentário te fala, alguém estudou, e você só estuda o que alguém estudou. Você não aprende a interpretar por você mesmo. Aí você fica dependente do comentário. Quando você olha para a Bíblia, você não consegue ver nada além daquilo que é o comentário. Parece uma muleta o comentário para você. Se você lê a Bíblia, você fala, nossa, eu precisava tanto do comentário agora para saber. Mas esse processo faz com que você só precise da Bíblia. O comentário chega no final da história para você poder comparar as suas anotações para saber se você está indo bem. Aí muitas ferramentas também, a concordância bíblica, que são as pesquisas que você pode fazer aonde essa palavra aparece dentro da Bíblia, em outros lugares. Referências em edições da Bíblia, então aquelas notinhas de rodapé, sabe, que tem essas anotações, dicionários bíblicos, comentários, livros teológicos, até ferramentas, eu coloquei essa daí, ferramentas de inteligência artificial. Hoje em dia não tem como lutar contra a inteligência artificial. Se você for lá para ela e fala assim, me dá aí um resumo de Gálatas 4:15 com contexto histórico, gramatical e cultural, ela vai te dar. Só que o que ela está te dando é verdade? Você tem que fazer uma avaliação. E como que você vai saber se é verdade ou não? Você tem que fazer o seu estudo primeiro. Até a inteligência artificial, para você usá-la, você primeiro tem que ter o filtro. Você tem que fazer o seu estudo para quando ela te entregar a resposta dela, você poder comparar aquilo que você estudou com ela e não aceitar tudo que ela te entregar. Então esse processo de consultar comentários, livros teológicos, bíblias de estudo, inteligência artificial, vem só no final.